Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos proporciona para nós estarmos aqui reunidos como igreja dele, para termos comunhão uns com os outros e com ele também. Quero agradecer as orações dos irmãos por mim, por minha esposa. Semana passada, nós estávamos bastante gripados, mas graças a Deus melhoramos. Eu ainda estou com um pouco de tosse, né? Então eu quero desde já pedir perdão aos irmãos, porventura durante a minha fala eu tossir, é por causa disso. Vamos ficar de pé para nós orarmos, darmos início à nossa escola bíblica dominical. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, eis-nos aqui mais um domingo reunidos em Tua presença. Nós nos achegamos a Ti, ó Deus, confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o intercessor, o mediador, Ele é aquele que hoje está sentado à destra da majestade celestial e intercede por nós e nos representa, e nós te damos graças, glorificamos o teu nome por isso, porque para nós é uma grande bênção, porque nós compreendemos que é somente por causa da obra grandiosa de Cristo que nós podemos hoje nos achegar confiantemente e por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, clamar, Abba, Pai. Pedimos a Tua bênção agora por este momento de estudo bíblico, onde nós iremos ler e meditar na Tua Palavra, que o Espírito do Senhor nos ensine todas as coisas, que Ele abra nossos olhos para contemplarem as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra seja espírito e vida para nós, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, para a glória do Teu nome, Deus, é o que pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podem se assentar. Bom, meus irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma nova série de estudos, de exposições aqui na nossa escola bíblica dominical. E o nosso pastor Marco trouxe uma introdução acerca de seitas cristãs que existem hoje e que nós vamos começar a aprender sobre elas. E aí, desde já, eu quero deixar aqui o seguinte esclarecimento. O nosso propósito em trazer essa exposição sobre seitas e outras religiões aqui aos irmãos, não é de maneira nenhuma atacar a crença alheia. A ideia aqui é de trazer a vocês as informações acerca dessas seitas cristãs e trazer as verdades do Evangelho, para que vocês possam ver o que é que existe e aprender qual é a diferença em relação à nossa crença, nós cristãos evangélicos reformados. Então o motivo é simplesmente esse: informar a vocês, trazer essas informações e ao mesmo tempo também promover aos irmãos a capacidade de refletir a respeito e mostrar para vocês na Bíblia que nós podemos sim combater, refutar os falsos ensinamentos dessas seitas ou religiões. Então hoje nós vamos entrar aqui na primeira delas, que é
uma das maior entenda, em número, em quantidade de adeptos, seitas que é considerada cristã. E aí eu vou explicar por quê, né, de seita cristã. A seita cristã, ela vem a partir, são grupos religiosos, movimentos que existem, que se autodeclaram cristão, que creem em Jesus Cristo, nas doutrinas bíblicas, porém não da maneira pura, da maneira correta como deve ser crido. E aí nós vamos ver por que nós consideramos, né, esses movimentos ou esses grupos religiosos como seitas. O pastor Marco, na semana passada, ele disse, né, que uma seita diz respeito a algo separatista, a um grupo que se separa, um grupo exclusivo que se fecha e diz, dentre outras características, olha, nós somos o grupo verdadeiro, a verdade está conosco, trazendo para si esse exclusivismo. E aí a primeira seita, né, que nós veremos hoje, como eu havia introduzido, será a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como a Igreja Mórmon. E aí eu vou trazer aqui aos irmãos informações históricas acerca do surgimento deste movimento religioso, e mais ao final vou trazer, né, as doutrinas deles, e vamos, à luz da Bíblia, aprender por que as doutrinas básicas centrais desta seita são consideradas heréticas, são consideradas contrárias aos ensinamentos bíblicos que nós cremos hoje. Primeira coisa, em relação à fundação desta seita, né? O fundador dela se chama Joseph Smith Jr. Ele fundou a igreja dos Mormons na data de 6 de abril de 1830, no oeste do estado de Nova York. Então percebam aí a origem norte-americana desta igreja, desta seita. E aí quem era o Joseph Smith Jr.? Antes de criar os Mormons, ele pertencia a uma família comum da Nova Inglaterra. O pai dele era um fazendeiro e a mãe dele vinha de uma família aparentemente cristã, de vertente metodista, que buscava uma nova revelação para restaurar o verdadeiro cristianismo. Então percebam aí a origem, né, que possivelmente o Joseph Smith, a sua família, a sua mãe, o seu pai, eles possuíam já uma origem cristã da denominação dos metodistas. E é muito interessante, né, que na história, igual eu trouxe aqui, eu fiz questão de destacar, né, que a mãe dele, a mãe do Joseph Smith, vinha dessa vertente, desta igreja cristã metodista, e que buscava uma nova revelação. Então percebam, havia uma insatisfação com a revelação já existente e buscavam uma nova revelação. E aí a origem, né, se encontra nisso, na busca de uma nova revelação, cujo objetivo, segundo eles, era restaurar o verdadeiro cristianismo. Segundo a narrativa do próprio Joseph Smith Jr., em 1820, aos 14 anos, ele orava em busca de orientação para saber qual a igreja verdadeira. Obviamente influenciado por sua mãe, já que sua mãe buscava essa nova revelação para saber, né, qual o verdadeiro cristianismo, ele também entrou nessa, e aí aos 14 anos, segundo ele, teve uma visão, no qual apareceram a ele Deus Pai e Jesus Cristo. Nessa visão, eles instruíram ao Joseph Smith Jr. a não se unir a nenhuma das igrejas existentes, pois
todas estavam em erro. Posteriormente, em 1823, o Joseph Smith Jr., ele afirmou ter sido visitado por um anjo chamado Moroni. Então vejam aí mais uma informação importante. Ele alega ter sido visitado por Deus Pai e por Jesus Cristo, e 3 anos depois ele alegou ser visitado por um anjo chamado Moroni. Interessante nós observarmos que na Bíblia, né, na nossa Bíblia cristã evangélica, não possui nenhuma menção a algum tipo de anjo Moroni. E aí, vamos entender quem que é esse anjo Moroni segundo os Mormons. O Moroni, antes de se tornar um anjo, ele foi considerado o último profeta nefita. O Moroni, ele é filho do profeta Mormon. Então percebam aqui que o nome desta seita, Mormon, vem de um ser humano que realmente existiu, de um profeta que tinha esse nome, e o filho dele, o Moroni, foi também um profeta que o sucedeu. E aí, tanto o Moroni, ele viveu aí cerca de aproximadamente 400 anos depois de Cristo. E aí o Moroni, como tendo sido um profeta, ele deixou os seus escritos, ele deixou os seus ensinamentos. E esses ensinamentos, eles ficaram gravados em placas de ouro que continham registros antigos, também antes da sua morte. E aí, qual que é a história desse Moroni? Ele era um ser humano, ele era um profeta, ele morreu, mas segundo a crença mormon, ele ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele retornou à terra como mensageiro de Deus para mostrar ao Joseph Smith onde essas placas, com esses registros dele, do pai dele e de povos antigos, onde essas placas estavam enterradas. E aí, como eu já disse, essas placas, elas continham registros de pessoas que viveram nas Américas, ali na região, né, norte-americana, e que, segundo o relato deles também, foram visitadas por Jesus Cristo, cujo evangelho ensinou a elas. Então percebam, né, mais um detalhe aqui importante. Esses povos, eles creem que houve uma civilização ali na América do Norte e que essa civilização recebeu uma visitação exclusiva de Jesus Cristo. E aí que o próprio Jesus Cristo ensinou a eles, deu a eles ali os seus ensinamentos. E quem que eram essas pessoas que ocuparam ali essa região da América do Norte? Eram pessoas da família de Leí. Leí, segundo o livro de Mormon, ele foi um profeta que viveu em Jerusalém durante o reinado do rei Zedequias, ali cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele era um israelita da tribo de José e pai de Nefe, outro profeta também proeminente no livro de Mormon. Então, os nefitas, né, que são aí os descendentes do profeta Leí e depois também do profeta Nefe, são um povo muito importante para os mormons. E ele foi um profeta que viveu em Jerusalém, como eu já disse, e ele era muito proeminente, né? Ele deixou muitos ensinamentos, muitas instruções, muitas direções ali a esses povos e que foram posteriormente recebidos pelos mormons como orientações, instruções divinas. O Leí, ele conduziu a sua família e alguns seguidores para fora de Jerusalém antes de sua destruição pelos babilônios. Lembram que teve o cerco babilônio, depois a invasão babilônia, que destruiu ali o reino do sul, que era Judá,
cuja capital era Jerusalém. Então, segundo a história dos Mormons, Leí e sua família fugiram antes dessa destruição. E aí a ideia, né, segundo consta, é que eles viajaram pelo deserto até chegarem às Américas, onde Leí deu importantes ensinamentos a seus filhos e posteridade, incluindo o profeta de nome Mormon, que, segundo a crença, foi escolhido por Jesus Cristo para preservar e proteger registros sagrados, incluindo a sua própria história e as suas experiências. O Mormon, profeta Mormon, ele viveu aproximadamente entre os anos 311 e 385 depois de Cristo. E aí, como eu disse, ele era parte desse povo especial nefita. Então, eu trouxe aqui 4 nomes importantes para os Mormons, né? O primeiro deles é o Leí, que seria o patriarca, o primeiro profeta. O Nefe, que era o filho dele, que foi também profeta. Depois o Mormon, também um profeta. E o Moroni, que era um profeta, ressuscitou e se tornou um anjo para os Mormons. E aí os escritos desses homens, como eu disse, foram registrados em placas de ouro que compuseram o livro de Mórmon. Essa narrativa, irmãos, ela é fundamental para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles consideram o livro de Mórmon como escritura sagrada e uma complementação à Bíblia. Mais um detalhe aqui importante. Né? E aí no meu esboço aqui eu fiz questão de destacar mesmo. Nós vimos a ideia, né, de uma nova revelação, e agora nós vemos a ideia aqui de um livro que vai complementar a Bíblia. O Moroni, esse anjo, ele também revelou a Joseph Smith a existência das pedras de Urim e de Tumim. Essas 2 pedras, elas vêm do Antigo Testamento, do povo de Israel. Elas eram utilizadas na época para poder jogar sortes, para chegarem-se a algumas decisões. E aí eles criam, né, que por meio da manipulação dessas pedras, o Senhor manifestava a sua vontade. E aí, nesse relato dos Mormons aqui, também essas pedras possuem esse papel especial. Né, o anjo Moroni também revelou ao Joseph Smith a existência delas, e essas pedras ajudaram ele na tradução do livro de Mórmon. É muito interessante que, se os irmãos forem observar os templos, a estrutura, né, as edificações dos Mormons, que são geralmente padrão, elas possuem um padrão de construção específico. Normalmente, hoje em dia até que não muito, mas eles sempre tinham o padrão de ter a estátua desse anjo Moroni no teto, na parte mais alta do templo. Um anjo mais ou menos assim, tamanho de um adulto, não vou dizer revestido de ouro, né, mas assim, em aparência dourada, com uma trombeta na mão, como se fosse realmente um anjo, trazendo uma nova revelação, uma nova anunciação. E foi assim que surgiu, né, todo esse movimento aí de origem dos Mormons. O Joseph Smith Jr., ele começou a compartilhar essa sua experiência com pessoas próximas a ele. Então, assim começaram a surgir os primeiros Mormons, os primeiros seguidores. Esses primeiros Mormons se uniram em uma comunidade isolada e exclusivista. Outra característica também das seitas. Eles se fecham em um grupo isolado da civilização, das demais pessoas da sociedade, como sendo um grupo exclusivista. Fala, não, nós vamos conviver entre nós mesmos. Hoje em dia, a sede da igreja Mormon se encontra em Salt Lake City, em Utah,
nos Estados Unidos, mas possui congregações espalhadas por todo o mundo. Interessante também, né, trazer uma informação aqui, que de 1831 a 1845, os Mormons, por 4 vezes, tentaram edificar a sua própria Sião. O que é a Sião no contexto histórico judaico e também cristão? Sião era o local ali onde o povo de Deus estava estabelecido, onde se encontrava a cidade de Jerusalém e no Antigo Testamento, né, o templo do Senhor. E era considerada a cidade de Deus, o local que Deus estabeleceu para si, para que o seu povo pudesse ser reunido ali, para poder ter comunhão entre si e também ter comunhão com o seu Deus. Então os mormons trouxeram para si também essa ideia da Sião, de terem a sua própria Sião, a sua própria cidade, a sua própria comunidade, e por 4 vezes eles tentaram estabelecer isso, porém sem sucesso. Vamos entender aqui algumas coisas, né? Por que o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Os membros desta seita, eles se consideram santos, né? Eles creem que todo aquele ali que se encontra no caminho da obediência aos mandamentos divinos, aos mandamentos de Mórmon, do livro dos Mórmons e dos outros escritos deles, segundo eles se encontram no caminho da santidade, então eles consideram-se santos. E a expressão últimos dias, porque eles consideram também que nós vivemos numa época de últimos dias, que antecedem a volta de Jesus Cristo. E aí que esse tempo, a duração desse tempo é crucial para a obra deles e também para a salvação deles. É muito comum a gente perceber, né, que eles se chamam, os homens principalmente, que possuem algum tipo de liderança, de sacerdócio, ou que realizam alguma obra de missão específica, eles se chamam de elder, ou elderes no plural. É igual o nome elder mesmo. E aí, por que, né, que eles se chamam dessa maneira? O termo elder, ele é usado como um título de respeito para os homens adultos que possuem um sacerdócio na igreja mórmon. Esses homens são ordenados como élderes e têm responsabilidade de liderança e ministração dentro da congregação. Os élderes também são chamados para servir como missionários em diferentes partes do mundo. Então é muito comum nós vermos pela rua aí, né, a dupla de élderes, né? São sempre, geralmente, 2 homens, maiores assim, né, jovens, adultos, eles possuem uma roupa específica, a plaquinha deles que os identificam, e eles estão sempre por aí realizando as missões deles, né, realizando a evangelização deles. Então é muito comum nós vermos eles pelas ruas. Vamos entrar aqui agora nas principais crenças e doutrinas sobre a salvação, né? O que os mormons creem acerca da salvação? Como que a salvação se dá para eles? O plano de salvação, também conhecido como plano de felicidade, ele é fundamental para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vou explicar aqui alguns pontos desse plano. Primeiro ponto, eles creem na vida pré-mortal. O que isso significa? Que antes de nascermos na terra, todos nós vivíamos como filhos e filhas espirituais de Deus. Ele nos ama e deseja que alcancemos a glória eterna. Então percebam aí, né, que eles creem na existência de uma vida pré-encarnada, de uma vida pré-mortal. Porém, a Bíblia em si não nos ensina nada acerca disso.
Segundo ponto, né, eles creem na vida mortal. Nossa vida na Terra é uma oportunidade para aprender, crescer e fazer escolhas. Aqui nós enfrentamos desafios, experimentamos alegrias e tristezas e temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Creem no livre-arbítrio para a salvação, ou seja, creem que o ser humano ele pode aceitar ou rejeitar a oferta de salvação. Eles creem na presciência de Deus. O que é a presciência? Né? A capacidade de Deus saber previamente todas as coisas. E é importante distinguir a presciência da predestinação, que é o que nós cremos. Predestinação é quando Deus destina todas as coisas. Ele define todas as coisas mediante ao seu absoluto desígnio, a sua eterna vontade. A presciência nos dá a ideia de que as escolhas são livres, são soltas. Deus sabe quais escolhas serão feitas, mas Ele não as determina. Essa é a diferença. Eles creem, né, que o ser humano pode responder positivamente ao chamado à salvação, mas ele não força ninguém a aceitar a sua graça. Ou seja, a graça é resistível. E nós, cristãos evangélicos reformados, cremos na graça que é irresistível. Aquele que recebe a graça salvadora de Deus, ele não consegue resistir a esse chamado, a essa atração, a essa força do Espírito Santo. Terceiro ponto, expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo desempenha um papel central no plano de salvação. Por meio de sua expiação, ele venceu a morte física e espiritual, tomando sobre si nossos pecados e aflições. Isso nos permite arrepender, ser perdoados e progredir espiritualmente. Olha aí, né? Muito parecido, né, com o que nós cremos. Só que a expiação deles aqui é a expiação ilimitada. Eles creem que a expiação, a morte de Jesus Cristo foi por todos os seres humanos deste mundo. Nós, crentes evangélicos reformados, sabemos que a Bíblia nos ensina que a expiação de Jesus é uma expiação limitada. A morte dele, o sacrifício dele foi em favor do seu povo eleito. Quarto, morte e ressurreição. Após a morte, todos seremos ressuscitados. Ok, cremos nisso também. Nosso corpo e espírito se reunirão novamente. A ressurreição é um dom de Cristo. Quinto, julgamento final. Todos compareceremos perante Deus para prestar contas de nossas ações. Ele julgará com justiça e amor, considerando nossos esforços e intenções. Então percebam aqui a ideia de salvação por obras. Sendo que nós cremos, né, que nós somos justificados perante Deus mediante a obra de Jesus Cristo, mediante a expiação que Ele realizou por nós. E o que nós fazemos em vida neste mundo apenas confirma se nós somos verdadeiramente salvos ou não, se estamos em Cristo ou não. As nossas obras manifestam isso. Sexto, vida eterna. O objetivo final é alcançar a vida eterna com Deus. Para eles, a salvação é obtida por meio da fé nos ensinamentos mórmons. Então percebam aí, não são os fundamentos de Jesus Cristo, mas dos mórmons. Boas obras e batismo. O batismo, obviamente, praticado exclusivamente por suas igrejas, segundo as doutrinas que eles creem. Agora, é muito interessante, né, que é o sétimo ponto aqui, que eles creem no batismo pelos mortos. Os mórmons realizam batismo em favor dos falecidos. O que significa isso? Um membro da igreja, ele pode ser batizado em nome de uma pessoa que já morreu, em nome de uma pessoa que já faleceu.
E segundo eles, isso permite com que os mortos cumpram as exigências necessárias para a salvação no mundo após a morte. Segundo eles, o batismo pelos mortos é uma extensão do princípio do trabalho vicário, onde o oficiante age por procuração, assim como Cristo fez por nós. Porém, nós cremos, né, irmãos? Primeira coisa, o batismo em si, para nós cristãos, ele não possui poder para salvar. O batismo que eu me refiro aqui é a imersão na água ou aspersão com água. Esse ritual em si, ele não possui poder regenerador. Ele é um ritual, é uma ordenança do nosso Senhor Deus, para que ele seja realizado de maneira que ele venha manifestar uma realidade interior, a realidade espiritual, de que com Cristo nós morremos e com Ele nós um dia seremos ressuscitados também. Ele objetifica uma realidade que é espiritual, que não dá para ser vista porque acontece dentro de cada um de nós. Nós realizamos isso, né, também como uma pública confissão ao mundo. E em relação a se batizar pelos mortos, a Bíblia nos ensina que a oportunidade para crer e ser salvo é em vida. Essa oportunidade é individual, eu não posso obrigar ninguém a crer, nem em vida, muito menos na morte. E a Bíblia nos ensina, né, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu, acabou. A oferta de salvação, ela é em vida que nós devemos manifestar o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Vamos ver agora o que eles creem acerca da natureza de Deus. Sobre a Trindade. A igreja acredita na Trindade, mas de forma distinta. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são seres separados, mas unidos em propósito. Ambos, o Pai Celestial e Jesus Cristo, segundo eles, possuem corpos físicos, de carne e osso. Por isso os mórmons são aí considerados então triteístas. Se eles creem, né, que existe Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo como seres distintos, aí eles estabelecem que eles creem em três seres distintos, em três deuses. Então eles são considerados como sendo triteístas. Porém, nós cremos, né, segundo aquilo que nós cremos na Bíblia, que a tradição nos entregou, é que é um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas em um Deus. É importante a gente entender isso, senão a gente fica com aquela coisa, né? A Trindade são três deuses, é um Deus com três cabeças, é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Não. O entendimento correto é que é um Deus em três pessoas. Porque quando a gente separa em seres, dá-se a entender a separação substancial também. E o entendimento, né, acerca da Trindade, sobre a substância dessas três pessoas, é de que são três pessoas cossubstanciais, coeternas, que possuem um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Então é um Deus em três pessoas, diferente da crença deles, né, que dá a ideia de três deuses. E eles consideram também, né, que o Pai e que o Filho possuem corpos físicos, de carne e osso mesmo, né? Diz aqui, né, os mórmons acreditam que Deus é um homem exaltado, Deus o Pai. Ele era um homem normal,
Ele se aperfeiçoou, desenvolveu a sua espiritualidade e se tornou um Deus, um homem exaltado, que já habitou a terra. E ele tem um corpo tangível, semelhante ao nosso, e é descrito como tendo carne e ossos tão tangíveis como o do homem. Isso se encontra lá no livro de Doutrina e Convênios, 130, 22, é a referência. E eles creem também que nós, seres humanos, podemos seguir esse exemplo e nos tornarmos divinos. Algo que a Bíblia também não ensina. A Bíblia ensina a respeito do ser humano a glorificação, não a divinificação, são coisas diferentes. Nós não nos tornaremos deuses, nós nos tornaremos seres glorificados, assim como Jesus Cristo é hoje. Essa é a grande diferença. Outro aqui, eles creem na revelação contínua. O que significa isso? Que a igreja recebe revelação divina por meio do presidente da igreja, que é considerado um profeta moderno. Então, os líderes das congregações Mormon, eles são considerados como profetas modernos e que ainda hoje recebem revelações, tanto no sentido geral, sobre coisas do mundo, mas também para os membros de suas igrejas. Então, existe esse tipo de controle, esse tipo de manipulação, de que existe um homem que possui o poder de saber do seu futuro, e ele vai determinar as coisas para você, ele vai dizer para a mulher com quem que a mulher vai casar, vai dizer para o homem com quem que o homem vai casar, vai determinar qual o melhor emprego, todas essas coisas. Algo que a Bíblia não nos dá base em relação a isso. Nós cremos que a revelação de Deus para o ser humano, ela se encerrou no livro que nós chamamos de Bíblia. Toda revelação que nós precisamos se encontra na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, ponto. Nós não cremos em outras revelações, em novas revelações, nada disso. Tudo que nós precisamos em relação à orientação para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, se encontra na Bíblia Sagrada. Em relação às Escrituras, eles aceitam a Bíblia como uma coletânea de livros sagrados, mas acreditam que ela foi corrompida na transmissão e traduções. Por isso, ela não é inteiramente confiável. Acreditam que os livros sagrados dos Mormons ultrapassaram essa revelação antiga e os ensinos desses livros devem ser respeitados e seguidos. E aí eles possuem 3 livros que eles utilizam aí para os seus ensinamentos, para a sua doutrinação. O primeiro é o livro de Mórmon, como escritura divinamente inspirada, também Doutrina e Convênios, e o terceiro se chama Pérola de Grande Valor, que são revelações e escritos de Joseph Smith Jr. Inclusive, irmãos, na capa do livro dos Mormons, tem escrito assim, o livro dos Mormons, e embaixo vem escrito, um outro testamento de Jesus Cristo. Então percebam aí, que a Bíblia não é suficiente. Aquilo que se encontra na Bíblia, a revelação que nós cremos que se encontra ali sobre Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles não são suficientes. É necessário um novo livro com uma nova revelação. Propósito da vida. Eles creem que cada pessoa é literalmente filho de pais celestiais, com um plano divino para ganhar experiência na terra e retornar à presença de Deus. E a expiação de Jesus Cristo possibilita a vida eterna para os obedientes. Então, a gente pode perceber aqui, eu trouxe aqui apenas algumas, que o nosso tempo ali
ele é limitante, mas já dá para perceber as grandes diferenças, né, entre aquilo que eles creem sobre esses pontos e o que nós cremos. E aí, irmãos, eu acho interessante trazer aqui alguns versos bíblicos que nos ajudam a compreender por que nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação. Primeiro texto, abram comigo lá, Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 6. Vamos ler do 6 ao 9. E aqui é o quê? É o apóstolo Paulo, um dos líderes da igreja cristã primitiva, digamos assim que puxando a orelha da igreja da Galácia, da igreja dos Gálatas. Por quê? Eles haviam recebido os ensinamentos de Paulo, porém, chegou um outro grupo levando ensinamentos que estavam pervertendo, desviando os Gálatas dos ensinamentos originais trazidos pelo apóstolo Paulo. Isso chegou ao conhecimento dele, ele escreveu essa carta dizendo, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Percebam aqui, né? O que é que está escrito lá na capa do livro dos Mormons? Um outro evangelho de Jesus Cristo. Beleza. Isso aqui, né? Milhares de anos antes, o apóstolo já escreveu, né? E nós entendemos que aqui esse escrito é um escrito inspirado. Ele escreveu aqui por inspiração do Espírito de Deus, que conhece todas as coisas. Então, não é coincidência. Verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Que no verso 7 ele deixa claro, não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Aquele que eu ensinei a vocês, aquele que eu preguei a vocês. Esse é o verdadeiro evangelho, é o único evangelho que vocês devem considerar. 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema que significa maldição, seja maldito. Muito semelhante, né, à origem aqui dos Mormons. O anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, falou acerca do outro evangelho, e aí ele foi atrás. Verso 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Novamente, seja maldição. Então, irmãos, como que eu enxergo isso daqui, né? Eu entendo que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua onisciência, conhecendo todas as coisas, porque Ele já as designou, Ele saberia que haveria um momento que isso aconteceria. E aí Ele já deixou registrado aqui, para nosso ensinamento, para nossa exortação, de que, caso apareça um anjo vindo do céu e pregue um outro evangelho que se diferencie do original, daquilo que foi deixado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, esse anjo deve ser combatido, ele não pode ser aceito, porque o que vai confirmar se um anjo é de Deus ou não, não é a aparência dele. Não é se ele tem o cabelo loiro, os olhos azuis, a pele clara, se ele possui asas, se ele brilha, se ele é bonito. Não é a aparência dele. O que vai identificar um anjo do Senhor é a mensagem.
Inclusive, né, a palavra anjo, quando a gente vai no original grego, é angelos, que significa mensageiro. Né? Então, o anjo ele é um mensageiro de Deus. Ele traz a palavra que é de Deus. E Deus não se contradiz em sua palavra. Então, é nisso que nós devemos crer em relação a essas manifestações, a essas seitas que surgem a partir de anjos que surgiram com novas revelações. Outro texto também para nos ajudar, né, nesse embasamento, 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui a partir do verso 1. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Aqui também o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É muito interessante a gente observar que o capítulo 15 aqui da carta aos Coríntios, nele Paulo trata exclusivamente a ideia da ressurreição de Cristo. Por quê? Chegaram alguns homens lá na igreja de Corinto e começaram a dizer que a ressurreição de Cristo, de Jesus, ela não era real. Jesus não havia ressuscitado. E aí Paulo, opa, não é assim não. Aí ele achou por bem, vou escrever aqui essa carta, tratando especificamente esse assunto, para poder deixar bem claro, Jesus ressuscitou. E aí depois, ao longo de todo o capítulo 15, ele traz aqui os seus argumentos. Mas o verso 2 é muito importante para nós, porque ele diz: por eles sereis salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Ou seja, aqueles que retêm a palavra conforme ensinada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, são aqueles que realmente estão perseverando, que estão persistindo. Agora, aqueles que, num primeiro momento, ouvem a palavra, nem entendem, mas será que é isso mesmo? Né? Segundo Paulo aqui, esses que a princípio dizem crer, mas depois vão por outro caminho, são aqueles que creram em vão. E é muito interessante a gente ficar esperto em relação a isso, né? Porque, como eu disse, é óbvio que eu aqui trouxe o cuidado de trazer as diferenças específicas e pontuais entre os mórmons e nós evangélicos, mas eles são bastante sutis na transmissão da mensagem deles. Então, a princípio, eles vão dizer, não, nós somos irmãos, é a mesma palavra, é a mesma fé, são os mesmos ensinamentos. Mas aí, quando você vai se aprofundar realmente nas doutrinas deles, naquilo que eles realmente creem, a gente vai ver que é muito gritante a diferença. Um outro texto aqui, para a gente poder finalizar, Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que Paulo está escrevendo aqui? Ele está trazendo aqui aos irmãos da igreja de Colossos a realidade deles em Cristo Jesus. Antes inimigos,
agora amigos de Deus. Antes nas trevas, agora no reino do Filho do seu amor. E que tudo isso, essa reconciliação com Deus Pai, foi feito por meio da obra de Jesus Cristo. Verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então percebam aqui, irmãos, novamente, a necessidade de firmeza, de permanecer na fé, alicerçado, firme, não deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Essa é a importância de nós, discípulos de Jesus Cristo, conhecermos os seus ensinamentos, porque assim nós vamos saber fazer distinção entre o que ele disse e o que ele não disse, entre o que os apóstolos enviados por Jesus Cristo disseram, deixaram para nós de doutrina, e o que eles não deixaram. Então, se eu posso deixar uma recomendação aos irmãos em relação a essa necessidade da firmeza na fé, leia a Bíblia Sagrada. Considere esse livro como sendo o livro de Deus, a revelação de Deus, completa, total à humanidade. Tudo que nós precisamos acerca de ensinamento espiritual para salvação, para arrependimento de pecados, para doutrinas, instrução no dia a dia, na vida, como é o discípulo de Jesus, como ele deve andar, quem é o Pai, quem é o Filho, o Espírito Santo, quais as obras de cada um deles, o que é o batismo, como é a salvação em Cristo. Tudo isso nós devemos pegar da Bíblia, saber que esse livro é o Evangelho de Deus para nós, trazendo as boas novas de Jesus Cristo, e é com esse livro que nós devemos, inclusive, combater os falsos ensinamentos, que nós nos confrontaremos no dia a dia. Combater, que eu diga, combater para si, né? A ideia aqui não é de transformar agora numa caça às bruxas. Ninguém vai sair agora atrás dos mormons aí nas ruas para poder, olha, é isso aqui. Não é assim que funciona, né? A ideia aqui é trazer conhecimento para você, para mim, para nós defendermos o Evangelho, quando eles vierem argumentar conosco, ok? Não entendam mal nada que foi dito aqui. Alguma dúvida? É. Até eu fiquei confuso aqui, eu falei, uai, quem que é esse personagem? É o Chaves? É o Super-Homem? Isso. Isso. Ou budismo, hinduísmo, sim. É, não faz sentido, né?
Que bom, né? É bom ter esse pensamento crítico, porque é sinal de maturidade, né? Quem consegue ter esse tipo de reflexão é porque realmente sabe que a única fonte de autoridade, de ensino, de doutrina é a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de um outro evangelho como o do livro dos Mormons ou dos outros livros que eles possuem. Porque tudo que nós precisamos de maneira confiável se encontra na Bíblia. E ponto. Na verdade, se a gente, eu até separei aqui, mas eu não trouxe por causa do horário. Eles possuem 6 divisões, como se fossem denominações que há também no cristianismo evangélico. Tem o batista, o presbiteriano, o metodista, o da quadrangular, o da igreja pentecostal, Deus e amor, etc. Eles também possuem divisões internas. E essas divisões deles, algumas são inclusive, elas se batem, né? Elas não se entendem. Por quê? Quando um grupo se separa, ele diz, não, eu sou o verdadeiro. Então, cada uma dessas 6 divisões do Mormons arroga para si a ideia de ser a religião original, verdadeira, incorrupta. Então, eles possuem essas divisões, além de... Sim, exatamente. Os fundamentalistas, né, é esse grupo que realmente é um grupo mais, segundo eles, tradicional, e aí que eles possuem essas ideias, né, que realmente existiam. Mas se vocês forem conversar com qualquer mormon hoje, eles não vão admitir isso, a ideia de poligamia. Eles falam, não, isso aconteceu no futuro, num passado distante, hoje em dia isso não acontece mais. Mas nessas comunidades mais isoladas, né, que são aí distintas entre os mormons, pode ser que ainda encontre alguma coisa ou outra. Vai, Rony. Aham. É. Ah, com certeza. Isso. E que se auto-interpreta também, né?
Exatamente. Tantas facilidades, né? Isso. Aham. O preguiçoso. Isso. Exatamente. Diga. Aham. Que eu disse bem exclusivistas, né? Bem fechadas. E era considerada. Aham. Aham. Sim. Sim. Isso. Evidências, né? Sim, sem dúvida. Inclusive no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, tem lá uma menção que eles chamavam, né, os discípulos de Jesus de seita dos nazarenos, né, porque Jesus era de Nazaré, né, e os seguidores dele eram os nazarenos. Então, realmente existia, sim, esse tipo de entendimento da parte deles, né, mas eu achei importante o que o Rony disse, né, que essas verdades que aparentemente possam aparecer ah, muito, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra, mas verdades que podem parecer ser muito subjetivas, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ok, uma pessoa chegou, disse que era o Filho de Deus, mas as verdades espirituais, o Espírito do Senhor ilumina, né? Para que a pessoa creia, entenda, falar, ah, não, realmente, esse homem aqui que está fazendo isso, isso e isso, o profeta Isaías falou que alguém faria. O profeta Jeremias falou que alguém viria e faria, que teria essas características, que teria esses ensinamentos, que realizaria essas maravilhas, esses milagres. Então é uma revelação assim que a gente vê que veio do passado, se manifestou em Cristo. Ele amplificou por meio dos seus ensinos, ele e os seus apóstolos, e hoje nós cremos, né, que é o Evangelho do Senhor. Mas muito bem observado, isso que você disse. Sim,
Exatamente, né? Quando a gente vai perceber as defesas de fé que Pedro faz, que João, que Paulo faz, eles recorrem ao Antigo Testamento, que é a fonte aprovada ali de ensinos, para fechar. Fidedigna, né? É. A interpretação. Isso. Isso. Aos antigos fundamentos. Exatamente. Irmãos, percebi que foi bastante interessante. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai trazer uma outra exposição aos irmãos, e aí fica aqui o convite, né? Venham, estejam presentes para aprenderem mais como defender o verdadeiro Evangelho. Vamos orar para nós finalizarmos aqui. Deus amado, muito obrigado, Pai, por este momento tão proveitoso de aprendizado acerca da Tua Palavra. Abra nossas consciências para percebermos o quão importante é não apenas saber qual é a verdade, mas saber também quais são os erros, para que nós possamos nos afastar deles. Ilumina nossas mentes, que o Espírito do Senhor aplique esses ensinamentos a nós, de maneira que nós sejamos confirmados em Teus caminhos. Que a obra do Espírito do Senhor nos ajude a perseverar, a persistir, a estar firmes no verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme ensinado na Tua Santa Palavra, meu Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso culto que se seguirá, os nossos serviços adicionais, que o Espírito do Senhor Ele flua em nós e através de nós para a glória do Teu nome. É o que oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.